Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio. Vocês estão tendo mais uma aula de português. Já é a aula número 9, hein? Já pensou? Logo, logo a gente completa 10, 15, 20 aulas. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam quietinhos em casa e se precisar sair numa emergência, que usem máscara, tá? Então vamos lá. Pessoal, o nosso livro de leitura e produção de texto, ele continua com o assunto artigo de opinião, tá? Lá na página 40, nós temos um artigo de opinião novinho ali, prontinho pra gente ler, tá? É um texto curto, não é muito longo, tá? Bem fácil de entender. Então vamos lá, junto comigo. Então, lápis, caneta, marca-texto, borracha, se precisar do caderno também, deixe tudo aí do seu lado. Página 40, texto 2. Observe o texto que segue. Leia o título e o olho do texto. Responda oralmente qual é o assunto tratado. Pessoal, olho do texto são essas linhas que vêm aqui abaixo do título e antes do texto. É como se fosse um resuminho, é como se fosse uma chamada, uma propaganda para o texto que vem embaixo. Espera-se que o leitor, quando ele lê a manchete, né, o título, e depois ele lê o olho, que ele se interesse pelo texto e faça a leitura do texto todo. Então essa é a função do olho. Em linguagem jornalística é assim que se fala sobre esse trechinho aqui. Qual é o assunto tratado? Vamos só ler o título e o olho. Novo relatório da ONU associa mudanças climáticas a direitos humanos. Documento mostra que as ações humanas são as maiores causadoras do fenômeno climático e a maior ameaça ao meio ambiente natural e aos direitos humanos do nosso tempo. Qual é o assunto do texto? O assunto é mudanças climáticas, né? Então, de novo, esse capítulo já falava de clima nas páginas anteriores, no texto anterior. A própria foto de abertura da unidade também fala de questão ambiental. Então, aqui esse texto 2 continua falando de mudanças climáticas, tá? B. O que você sabe da instituição citada pela notícia? Qual a relação com o conceito de direitos humanos? Então, a ONU, pessoal, a Organização das Nações Unidas, é um órgão internacional que, o próprio nome diz, já cuida, né, de direitos humanos, que vê as possibilidades desses direitos estarem sendo respeitados no mundo todo ou não, tá? Então, é uma característica da ONU se fazer presente em todos os países para organizar, para ver, avaliar, instruir também sobre determinados assuntos, tá? Então vamos lá para o texto. Primeiro numere os parágrafos. O primeiro parágrafo é reconhecer a ligação. O segundo parágrafo para o diretor executivo. O terceiro, já o relator especial. E o quarto, esse relatório vem. Então vamos lá. Novo relatório da ONU associa mudanças climáticas a direitos humanos. O documento mostra que as ações humanas são as maiores causadoras do fenômeno climático e a maior ameaça ao meio ambiente natural e aos direitos humanos de nosso tempo. Reconhecer a ligação entre mudança do clima e direitos humanos é um passo importante em direção à proteção aos direitos fundamentais de comunidades de todo o mundo, de acordo com o relatório das Nações Unidas, apresentado durante a Conferência do Clima em Paris na quinta-feira. Divulgado no Dia dos Direitos Humanos, antes da finalização do novo acordo climático, o relatório proporciona um estudo compreensivo das ligações entre as leis de direitos humanos e as mudanças climáticas. O documento mostra que as ações humanas são as maiores causadoras do fenômeno climático e a maior ameaça ao meio ambiente natural e aos direitos humanos de nosso tempo. Para o diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Achim Steiner, a mudança climática já pode ser detectada em todos os âmbitos. A mudança no clima já tem impacto direto sobre os seres humanos e os assentamentos, tanto por meio da degradação de ecossistemas, como de recursos sobre os quais tantos dependem para a nossa sobrevivência. Esses impactos vão continuar a afetar os direitos humanos de milhões de pessoas, conforme as condições piorarem. Já o relator especial da ONU para Direitos Humanos e Meio Ambiente, John Knox, afirmou que o relatório mostra a relação intrínseca entre os direitos humanos e as mudanças climáticas. Esse relatório vem em um momento crítico, quando as partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima se encontram em Paris para começar um novo capítulo no nosso esforço geracional para combater o problema, disse Knox.
o relatório político climático caminhe, para que a política climática caminhe, nos ajudando a ver em detalhes como as mudanças climáticas ameaçam a nossa habilidade de aproveitar os nossos direitos humanos e também como o exercício dos direitos humanos podem informar e guiar as nossas políticas climáticas. Então, esse é um artigo de opinião em que o autor, lá no primeiro parágrafo, ele já mostra qual é a ideia. O que ele mostra no primeiro parágrafo, pessoal, é a tese, ou seja, a ideia principal que ele acredita e que ele vai defender lá no texto dele. Tá? E vai passar o primeiro parágrafo falando qual é a ideia que ele acredita. E os outros parágrafos ele vai dizer por que ele acredita nisso. Tá? Então, qual é a tese dele? Que existe uma relação entre a mudança do clima e os direitos humanos. E que reconhecer isso é um passo importante em direção à proteção dos direitos fundamentais da comunidade. Então, na opinião dele, direitos humanos está relacionado a clima. Que são os direitos humanos? Por exemplo, direito da criança ir à escola, direito de todo mundo ter água tratada, esgoto, direito da pessoa ter vacinas, de ter atendimento médico, direito de ser tratado todo mundo da mesma maneira, né? A igualdade das pessoas. Então, esses são os direitos humanos. E na tese dele, ele acredita que esses direitos humanos estão relacionados ao clima também. Ou seja, a pessoa que sente que tem os seus direitos humanos respeitados, ela tem condições de lutar pelo meio ambiente dela. Agora, se por outro lado ela acha que os direitos dela não estão sendo respeitados, ela também vai falar assim, para que vamos me preocupar com o meio ambiente? Certo? Então, uma coisa, na opinião do autor, uma coisa está relacionada à outra. Quando o cidadão percebe que ele tem uma escola pública de qualidade, quando ele percebe que ele tem segurança, assistência médica, tudo isso pago pelos impostos que ele mesmo paga, né? Então, o cidadão se sente apto, ele tem condições de lutar pelo meio ambiente. Caso isso não aconteça, ele também não vai dar importância ao ambiente que o cerca. Tá? É uma ideia, certo? É uma ideia que ele defende e vamos lá ver o que acontece aqui. Gente, lá na página 41, então esse exercício você vai fazer no livro, tá? E aí, quando voltarmos às aulas, eu passo isso nos livros. O primeiro exercício é um falso verdadeiro. Após a leitura do texto, classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Então, esse daqui é o exercício número 1. Você tem lá A, B, C e D. Vamos ver as 4 alternativas. Segundo a ONU, mudanças no clima da Terra, como o aquecimento global, são uma séria ameaça às condições de vida dos seres humanos. Sim, a mudança de clima pode afetar a vida humana na Terra, sim. B. O texto mostra que um dos problemas do mundo atual é a superpopulação, pois garantir os direitos de milhões de pessoas está demandando muitos recursos da natureza e modificando os ecossistemas. Não, o texto não fala nada sobre superpopulação, excesso de pessoas no mundo, nada, tá? Então a letra B é falsa. C. A ONU defende que não está comprovado que as mudanças climáticas estejam ocorrendo e que ainda é cedo para dizer que elas seriam causadas pelo ser humano. Não. Em nenhum momento ela nega que as mudanças climáticas estejam ocorrendo. Tem gente que não acredita, tem gente que fala que a questão do aquecimento global, isso daí é coisa de comunista, não sei o que, não sei o que. Tem gente que não acredita, tá? A ONU não, ela diz que esse fato existe sim. D. Um relatório recente das Nações Unidas aponta a urgência de combater a destruição do meio ambiente. Sim, também. Tá? Exercício 2. Assinale a afirmação correta de acordo com a notícia que você lê. Então você tem lá a letra A, B, C e D. O exercício pede a alternativa correta. Direitos humanos e mudanças climáticas estão relacionados, porque a sobrevivência de milhões de pessoas depende de recursos naturais que estão sendo degradados pela ação do ser humano. Sim, pessoal, a letrinha A é a certa. Não tem como você negar que
A sobrevivência das pessoas depende dos recursos naturais. Sem água não existe vida, sem a terra para plantar não existe alimentos. Se a água estiver contaminada, se a terra estiver contaminada, não há produção de alimentos e, consequentemente, a morte. Vamos ver por que a B não está certa? Como o combate ao aquecimento global está gastando muitos recursos econômicos, os direitos humanos não estão recebendo atualmente a devida atenção. Não. Combate ao aquecimento global está gastando muitos recursos econômicos? Não. Nem todos os países se interessam por esse assunto, nem todos os países delimitam verbas para esse problema. C. De acordo com a ONU, falta reconhecer os direitos humanos em muitos lugares do mundo. Também não é esse o assunto do texto. O assunto do texto não é sobre direitos humanos. O assunto do texto é mudanças climáticas, tá? Então, por isso que a letrinha C está errada. D. Ao relacionar o aquecimento global com a falta de direitos da população, a ONU pretende desviar recursos para suas atividades humanitárias. Em nenhum momento se fala em desviar recursos. Aliás, nem se fala em recursos direito aqui nesse trecho, né? Então a letrinha D também está errada. Certo? 3. Os trechos a seguir foram extraídos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Leia-os e explique com suas palavras de que forma cada um desses direitos humanos é ameaçado pelas mudanças climáticas. Então, existe uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, e lá tem vários capítulos. Lá no capítulo 13, está falando assim, lá na letrinha A, tá? Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, tá? Então, esse é um direito seu, de ir e vir para onde você quiser, né? Você vai para a praia, vai para o interior, vai para o sudeste, vai para o nordeste, vai para o sul. Você tem o direito, esse é um direito seu. Você tem o direito de ir para outro país, né? Você tem os seus documentos, seu passaporte, você pode viajar com as devidas autorizações aí de pai ou acompanhado de pai, enfim. É um direito seu, é um direito de cada um de nós ir para onde quisermos. É o que está escrito aqui. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência. Agora, se houver uma mudança climática muito grande, esse meu direito pode ser interrompido? Ele pode ser prejudicado? Sim. Aqui o que ele está pedindo aqui, ó. De que forma cada um desses direitos humanos é ameaçado pelas mudanças climáticas? Se, por exemplo, houver uma seca ou uma enchente, o cidadão, a pessoa, não vai poder ir para aquele lugar. O cidadão não poderá se locomover. Então vamos traduzir isso, ó. Imagine que você queira fazer uma visita lá na floresta amazônica, tá? Agora imagine se no dia que você está programado para ir, na semana que você está programada, acontece lá uma grande enchente. O rio Amazonas inunda, toda a cidade ali de Manaus fica inundada. Você vai poder ir? Não, não é nem conveniente, não é seguro que você faça essa viagem. Então a pergunta é: de que forma que as mudanças climáticas afetam o seu direito de ir visitar a floresta amazônica? Se houver um grande desastre natural, você não vai poder ir conhecer aquele lugar, certo? Não vai querer ir para a praia, por exemplo, sabendo que tem um tsunami que vai acontecer. Complicado, né? Essa é a letrinha A. Letrinha B. Outro artigo lá para a gente saber se ele pode afetar ou não. Então, existe um outro artigo dos direitos humanos que fala assim: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Ou seja, é um direito de toda pessoa ter direito ao trabalho, tá? O trabalho, ele é assegurado para você. Aí a pergunta é: de que forma esse direito humano é ameaçado pela mudança climática? Ora, se houver um grande problema, uma grande mudança, não vai haver trabalho, tá? Se houver uma catástrofe,
climática, não haverá trabalho. Vamos dar um exemplo disso daqui. Ó, vamos pensar assim. Imagina que aconteça, por exemplo, uma grande ressaca. Ressaca é quando a água do mar avança além da conta, né? Nesses tempos nós vimos aí uma ressaca grande acontecendo no litoral paulista. Então, se o mar avançar muito e tomar uma faixa de terra ali, que normalmente não é praia, o que pode acontecer, por exemplo, com aquelas barraquinhas que ficam vendendo ali refrigerante, lanches, etc. Essas barraquinhas vão sumir. Se elas sumirem, vai faltar o quê? Não vai haver trabalho para essas pessoas. Então, é um exemplo de uma catástrofe climática alterando um direito do cidadão, que é o trabalho, certo? Bem simplesinho aí, um exemplo bem rudimentar. 4. Apesar de tantas informações negativas sobre as questões ambientais, nota-se que cada vez mais as nações se unem para estabelecer pactos, metas e estratégias a fim de minimizar os danos ambientais já causados e criar programas voltados ao desenvolvimento sustentável. A notícia a seguir menciona a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP21, que ocorreu em Paris em 2015. A respeito desse evento, leia o texto e responda as questões. Então vamos lá, mais um texto. Peguem aí, por favor, a caneta e vamos numerar os parágrafos. O primeiro, foi adotado. O segundo, o documento. Terceiro, o limite. Quarto, o texto. 5, o secretário-geral. 6, o Acordo de Paris. 7, o presidente francês. 8, o Acordo de Paris. E 9, a secretária executiva. Então vamos lá. Acordo Global sobre Mudança do Clima é adotado em Paris, 12 de dezembro de 2015. Foi adotado por um consenso neste sábado, 12 de dezembro, em Paris, um novo acordo global que busca combater os efeitos das mudanças climáticas, bem como reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O documento, chamado de Acordo de Paris, foi ratificado pelas 195 partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e pela União Europeia durante a 21ª Conferência das Partes, COP21. Um dos objetivos é manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus, buscando ainda esforços para limitar o aumento de temperatura a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. O limite de 1,5 graus representa um patamar ainda mais seguro contra os impactos negativos da mudança climática. O texto final determina, no que diz respeito ao financiamento climático, que os países desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança do clima e adaptação em países em desenvolvimento. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que o Acordo de Paris marca um momento decisivo de transformação para reduzir os riscos da mudança climática. Pela primeira vez, cada país do mundo se compromete a reduzir as emissões, fortalecer a resiliência e se unir em uma causa comum para combater a mudança do clima. O que já foi impensável se tornou um caminho sem volta, disse Ban. O Acordo de Paris prepara o terreno para o progresso na erradicação da pobreza, no fortalecimento da paz e na garantia de uma vida de dignidade e oportunidade para todos, acrescentou o chefe da ONU. O presidente francês, François Hollande, mostrou seu agradecimento ao público presente por ter alcançado um acordo ambicioso, juridicamente vinculante e universal. Nunca poderei expressar minha gratidão à conferência. Vocês podem apresentar-se orgulhosos aos seus filhos e netos. O Acordo de Paris permite a cada delegação e grupo de países voltar para casa com suas cabeças erguidas. Nosso esforço coletivo vale muito mais do que a soma do nosso esforço individual. Nossa responsabilidade com a história é imensa, disse o presidente da COP21 e ministro das Relações Exteriores da França, Laurent Fabius. Para a secretária executiva da Convenção Quadro da ONU sobre Mudança no Clima, o compromisso mostra solidariedade com os mais vulneráveis. Um planeta, uma chance de acertar, e alcançamos isso em Paris. Fizemos história juntos.
É um acordo de convicção, disse. As gerações futuras vão, com certeza, lembrar o 12 de dezembro de 2015 como uma data em que a cooperação, a visão, a responsabilidade, a humanidade compartilhada e o cuidado com o nosso mundo foram protagonistas, acrescentou. Lá embaixo, ó, Acordo Global sobre Mudança do Clima adotado em Paris, Nações Unidas, disponível no site das Nações Unidas, etc, etc. Então, existem maneiras, né, dos países tentarem resolver os seus problemas de mudança climática, né? Mas o principal problema é mudar o quê? A mentalidade das pessoas, a mentalidade da indústria, do comércio, dos estudantes, dos mais novos, dos mais velhos, né? Em relação à importância do ambiente, certo? Vamos lá. Página 43, fazer mais um exercício ali. Esse é o exercício 4, tá? Ele também é de alternativas. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o texto 2 e a notícia que você acabou de ler. Ou seja, o que é que esse texto aqui tem a ver com esse texto aqui? O que os dois têm em comum? Antes da COP21, quando foi divulgado o relatório sobre os direitos humanos, a ONU priorizava o combate à pobreza. E o Acordo de Paris mudou o foco para a questão ambiental. Não, o texto não fala que a ONU priorizava outra coisa. B. A novidade trazida pela COP21 foi a mudança do foco dos cientistas, que deixaram de priorizar o aquecimento global e passaram a considerar mais os direitos humanos. Também não fala isso. Segundo representantes da ONU, citados em ambas as notícias, a atual geração está reconhecendo a responsabilidade da humanidade pelo aquecimento global e se comprometendo a garantir uma vida digna para todos os seres humanos. Sim, pessoal, é a letrinha C. Por que não é a D? Com o Acordo de Paris, pela primeira vez na história, os seres humanos se comprometeram a defender os direitos humanos de todos. Também não tem essa afirmação aí no texto, tá? Olha, eu vou parando por aqui, depois vocês vejam qual é a tarefa, tá? Porque depois senão não dá tempo de... Se eu começar mais um exercício, não dá tempo de terminar. Beijo para todos vocês.